Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do Estude Fácil. Eu sou a professora Adriana Lunardi e vou trabalhar com vocês o Direito Administrativo e Constitucional. Dentro dessas nossas matérias, a gente precisa começar do início e eu vou começar literalmente do artigo 37 da Constituição e seguintes, onde a gente tem a administração pública e sua estrutura constitucional. Eu separei aqui alguns exercícios para a gente começar. Vamos a eles? Exercícios comentados de direito administrativo. Olha só, primeiro exercício. A regra constitucional que determina que os servidores se aposentem compulsoriamente aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição ou aos 75 anos de idade na forma da lei complementar, não deve ser observada para magistrados e membros do MP que possuem a garantia constitucional de vitaliciedade. Errado, tem que se observar sim. É exclusiva para servidores do Poder Executivo, conforme a opção do Constituinte, motivo pelo qual exclui os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário. Não, nada a ver. Não alcança os municípios que, em razão de sua autonomia, podem fixar outros limites para aposentadoria compulsória. Olha, os municípios realmente têm autonomia, mas essa questão está errada, né? Os limites estão aí na Constituição. Abrange todos os cargos efetivos e comissionados da administração pública direta, mas deixa de admitir os entes integrantes da administração indireta. Errado, né? Errado. Aplica-se aos cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Exatamente, olha, essa questão é de 2018, da banca CESP. Então tá aí para você, gabarito comentado, letra E. Artigo 40, inciso 2 da Constituição, compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma da lei complementar. E aí eu tenho uma coisa importante para falar com você aqui. Olha só, essa lei complementar, ela já existe, ela foi feita em 2015, tá? E ela fala para você. Esta lei complementar número 152 dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade com proventos proporcionais no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos agentes públicos aos quais se aplica o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, está se referindo a ele aqui. Serão aposentados compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, diz o seu artigo 2º, aos 75 anos de idade. Então, essa é a idade limite no Brasil hoje. Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Então, veja, incluídas suas fundações e autarquias. Também os membros do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público, os membros das defensorias, os membros dos tribunais e conselhos de conta. Então, finalizando aí para você, aposentadoria compulsória no Brasil, limite máximo 75 anos de idade. Continuando. Próximo exercício. De acordo com o regime constitucional brasileiro, as denominadas funções de confiança devem ser exercidas de forma exclusiva por servidor ocupante de cargo efetivo e destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Redondinha. Agora eu vou te mostrar por que não é a outra aqui. Por servidor aposentado que retorne ao serviço público para exercer qualquer atividade diversa daquela que tenha se dado a aposentadoria. Não, de forma alguma. Somente por quem não possua cargo efetivo, nos limites fixados na legislação e se destinam apenas à atividade de meio. Não, não é isso que a Constituição fala. Por qualquer cidadão, salvo se forem destinados à atividade de direção ou assessoramento. Não, está incompleto isso aqui também, não é assim. Por pessoa natural com ou sem vínculo com o poder público e destinam-se a qualquer atividade, meio ou fim. Não, está errado, né? Então, nenhuma dessas aí. Aonde que está escrito? Gabarito letra A, artigo 37, inciso 5 da Constituição. As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Os dois, então, tanto a função de confiança
quanto, né, os cargos comissionados destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Muito fácil, né? Vamos para a terceira questão. Essa aqui deu polêmica, tá? Vou explicar para você. Acerca da administração pública e da organização dos poderes, julgue os itens subsequentes à luz da Constituição. Empresa pública, então uma empresa estatal, responderá pelos danos que seu empregado, atuando como seu agente, ocasionar, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. O que a gente tem aqui? O gabarito oficial deu esta questão como certa, mas olha só, é qualquer empresa pública que responde dessa forma? Não, só as empresas públicas que prestam serviços públicos. Elas respondem assim, tá? Então, na questão, deveria informar se essa empresa pública ela presta serviço público ou não, tá? Mas veja que o CESP considerou como certa essa questão. Eu até coloquei para vocês aqui. Essa questão foi muito questionada, né? E botei para você o artigo 37, qual que ela se baseia. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, trata da responsabilidade civil da administração pública, né? Que é a responsabilidade objetiva. Então, as pessoas jurídicas de direito público, e olha aqui, as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, então uma empresa estatal pode estar aqui, responderão pelos danos que seus agentes, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, na qualidade de trabalhar na administração, causarem a terceiros e assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, a responsabilidade objetiva, ela existe para as empresas estatais ou para outras empresas que prestem serviços públicos quando elas estiverem nessa situação. Qual situação? A de prestador de serviço público. Se essa empresa não presta serviço público, ela não tem responsabilidade, né, civil objetiva. Entenderam a polêmica? Agora a gente vai para a próxima questão. O princípio da eficiência determina que a administração pública, direta e indireta, adote critérios necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos. A melhor utilização possível dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo maior rentabilidade social. Realmente, o princípio da eficiência faz isso. O gabarito está certinho, tá? Olha só. Eficiência é a busca de resultados positivos para a sociedade. Eficiente é quem produz muito, gastando pouco. Então, os entes federativos, através de seus órgãos, autarquias e fundações, devem buscar a eficiência, prestar o máximo de serviços públicos e atividades administrativas, gastando o mínimo do orçamento e sempre com muita qualidade. Próxima questão. A respeito dos princípios da administração pública, de noções de organização administrativa e da administração direta e indireta, julgue os itens que se seguem. Embora não estejam previstos expressamente na Constituição vigente, os princípios da indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança jurídica devem orientar a atividade da administração pública. Mas, pura verdade, né, são os princípios implícitos da administração pública. Olha que bacana. O princípio da indisponibilidade diz que dispor de alguma coisa é fazer o que se quer com ela, sem dar satisfações. A administração pública é o contrário, né? Ela não pode dispor do interesse público, ela só pode atuar quando houver uma lei autorizando. Então, o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele está relacionado aos limites, tá? Que a lei vai impor aí ao administrador, ao agente público. O princípio da razoabilidade tem a ver com a questão do bom senso, ao tomar atitudes adequadas e coerentes com aquilo que foi demandado para a administração pública. E ele está sempre ali junto da proporcionalidade. O princípio da segurança jurídica está relacionado à paz jurídica, à confiabilidade que um cidadão tem em relação à conduta que ele praticou. Se ele pagou o IPTU, ele tem um comprovante do IPTU, aquele IPTU não pode ser cobrado novamente dele. Se for, ele apresenta o comprovante e mostra, né? Há uma segurança jurídica de que se ele já efetuou o pagamento, ele não pode ser cobrado novamente
Por exemplo, se você preencher os requisitos para a aposentadoria, você vai se aposentar sobre aquele regime jurídico. Então, é neste sentido que eu tenho a segurança jurídica, ok? Vamos para o próximo exercício. Olha só. Julgue os seguintes itens de acordo com as disposições constitucionais e legais acerca dos agentes públicos. Nosso assunto, então, é agente público. A acumulação remunerada de cargos públicos, ela é vedada, é proibida, exceto quando houver compatibilidade de horários, caso em que será possível, por exemplo, acumular até 3 cargos de profissionais de saúde. Ó o erro aqui, ó. A acumulação remunerada de cargos públicos, ela é realmente vedada, tá? Existe excepcionalmente algumas hipóteses previstas na Constituição que falam que eu posso acumular cargos públicos, mas não podem ser 3, então tá errado. Vamos ver? Olha lá, gabarito errado, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Você tem aqui a regra e aqui vem a exceção, exceto quando houver compatibilidade de horários. Então, eu posso acumular cargos se houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, e quais os tipos de cargo que eu posso acumular. Eu posso acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, e posso ter dois cargos ou empregos privativos de profissionais da área da saúde, tá? A questão tá nesse aqui. Olha lá, não são 3, são 2. Então é por isso que o gabarito está errado. Agora a gente vai para a próxima questão. Tá terminando, hein? São 10 questões que eu separei para vocês. Em regra, o servidor público da administração autárquica que estiver no exercício de mandato eletivo, a administração autárquica, para você já começar a relembrar aí, é a administração indireta. E aí continua o raciocínio. Mandato eletivo quer dizer que o cara se elegeu para deputado, senador, prefeito. Então, olha só, um servidor público que trabalhava numa autarquia, pode ser a UFJF, pode ser o INSS, tá? Pode ser o IBAMA. Então, um servidor que trabalhava numa autarquia, que estiver no exercício de mandato eletivo, que ele se candidatou a prefeito, a vereador, se candidatou a deputado, e aí ele ganhou, porque ele está no exercício do mandato. Ele tem que ficar afastado do seu cargo? Olha lá, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Disposição também aplicável ao servidor da administração pública fundacional. Sim, olha só, ele tem que se afastar, tá? Então, em regra, o servidor se afasta. Por quê? Porque há momentos em que o cargo que ele vai trabalhar, por exemplo, pensa comigo, como senador, como é que ele vai ter o cargo de técnico administrativo no INSS, no UFJF e trabalhar como senador? Né? Não vai haver compatibilidade de horário, de funções, não tem possibilidade. Então, a regra é que ele fique afastado. Tá? A regra é que ele fique afastado. Existe exceção? Existe no caso de vereador, como eu vou explicar para vocês nos nossos cursos, né, do Estude Fácil. Então, olha aí, gabarito certo. Artigo 38, servidor público da administração direta ou autárquica ou fundacional. Lembra que essa aqui é a indireta. Você tem no exercício de mandato eletivo, ele foi eleito, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando de mandato eletivo federal, estadual, distrital, ele fica afastado. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função. Investido no mandato de vereador, se houver compatibilidade de horário, ele recebe as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Ou seja, a exceção é que ele fique... A exceção é que ele não fique afastado. A regra é que ele se afaste. Ok? Gabaritinho aí certinho. Vamos lá. Reversão. Constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. E, ó, já vai reparando aí que o conceito não tá indo do jeito que você estuda em casa não, né? E ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial ou administrativa.
Nesse caso, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período demissório. Gente, o conceito de reversão é esse? Não, né? Eles estão confundindo os conceitos aí. Olha só, o gabarito está errado porque a questão confundiu os conceitos. Reversão é o retorno do servidor aposentado. Olha só, reversão trata-se do retorno do servidor que está aposentado por motivos de invalidez e ele volta às atividades. Ocorre quando os motivos causadores de inatividade desapareceram. Reintegração é a reinvestidura, a volta do servidor estável no cargo anteriormente ocupado por ele, quando invalidada a sua demissão. Então, a reintegração é quando o cara volta porque a sua demissão foi invalidada, tá? Então, essa demissão ocorreu ou por uma decisão administrativa ou judicial, tá? E aí, houve uma ilegalidade, a pessoa requereu a sua reintegração. Então, a questão confunde. Neste caso, você vai lembrar que eu vou ter o ressarcimento de todas as vantagens que eu deixei de ganhar quando eu estava afastado do meu cargo. Agora a gente vai para a penúltima questão. A investidura em cargo, emprego ou função pública exige a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos na forma prevista em lei. Agora é aquele momento em que você precisa ter calma, porque senão você erra essa questão. Ela é pequenininha, mas ela é perigosa, tá? Olha lá, a investidura, então vou entrar num cargo, num emprego ou numa função pública. Exige a prévia aprovação em concurso público? Cuidado para você não errar, tá? Porque o cargo e o emprego precisam de prévia aprovação em concurso público, tá? Mas a função pública não precisa de concurso público não, tá? Então, essa afirmação está errada. Ó, CESP 2018, o pessoal fala, o CESP é perigoso, é por causa desse tipo de questão, né? O CESP tem prova muito difícil por causa desse tipo de questão. Ele testa a sua atenção. Olha lá, gabarito errado, a função não depende de concurso público. Olha só, quem me diz isso é o artigo 37, inciso 2 da Constituição. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvado sempre ali as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Agora, a gente vai para a nossa última questão. A respeito do que dispõe a Constituição Federal sobre o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário, julgue os itens seguintes. Nas contratações temporárias autorizadas pela Constituição, não é obrigatória a aprovação em concurso público. Sim, contratação temporária não precisa de concurso público. Olha lá. Gabarito correto, basta processo seletivo simplificado. Você vai guardar para toda a sua vida, tá? Eu não preciso fazer concurso, eu posso fazer uma análise de títulos. E aí eu tenho um processo seletivo simplificado. Tem uma lei, a Lei 8.745, de 93, que regulamenta um inciso da Constituição que traz essa previsão. Então, o artigo 37... inciso 9, fala que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, olha só, a lei estabelece. Qual é a lei? Essa daqui. A lei estabeleceu que basta um processo seletivo simplificado. Eu não preciso de concurso para contratação por tempo determinado. Finalizando aqui, vamos conversar, olho no olho. Pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Quero que vocês saibam que é possível passar em concurso, quero que vocês guardem que é possível passar desde que a gente se esforce, desde que a gente trabalhe para isso. Então, nós vamos acompanhar vocês nessa trajetória, vamos passar exercícios, vamos resolver os exercícios, além das videoaulas de teoria, tá? Então, tem videoaula de teoria e videoaula de resolução de exercícios. Aguardo todos vocês aqui nos cursos do Estude Fácil. Até a próxima!